Senhoras e senhores, nós vamos fazer agora a apresentação e eu convido ao palco, já está aqui ao nosso lado, o senhor Fábio Uzunoff, Senior Business Development da EqualWeb, para fazer a sua apresentação sobre acessibilidade digital e equidade. A palavra é sua, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Antônio, obrigado ao convite da organização. Eu primeiro vou fazer uma audiodescrição, porque obviamente a gente não sabe se pode ter alguma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega nos assistindo, tanto localmente quanto remotamente. Então eu sou um homem 50 a mais, um cabelo castanho, uma pele bem clara, uma barba grisalha que lembra um dálmata, cheia de falhas. Eu estou basicamente sentado numa cadeira de rodas vermelha, eu sou cadeirante, com uma camisa social azul, uma calça e um tênis branco. Bom, dito isso, pessoal, a gente veio falar um pouco sobre acessibilidade digital e equidade. E isso é muito legal, porque no mundo todo a gente está tendo um movimento muito grande para que exista uma conscientização e uma mobilização das empresas de uma forma mais pragmática, mais sustentável, de implementar programas que realmente levem à inclusão de pessoas com deficiência. E a acessibilidade digital, comunicação inclusiva, um ambiente inclusivo é fundamental. Para tanto, existem empresas que fornecem de diversas formas, como consultorias ou até com tecnologia assistiva e inteligência artificial embarcada, soluções que podem resolver isso de diferentes formas. É super importante entender que não existe uma bala de prata para a questão de acessibilidade digital, para a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Existem diversas estratégias. Eu vou mostrar uma dessas empresas para vocês e a gente vai fazer depois uma amarração e abertas as perguntas que o Antônio vai trazer para a gente. Então, basicamente, a EqualWeb é uma empresa israelense que ela tem como pauta trabalhar muito essa questão da responsabilidade social e acessibilizar, promover uma web mais acessível em diversas óticas, mas basicamente trabalhando em cima de portais e sites responsivos. A gente tem alguns números com relação à inclusão da pessoa com deficiência que são bem interessantes. Além dos 45 milhões de pessoas com deficiência, você tem as pessoas que ficam com mobilidade reduzida, temporariamente ou através de algum acidente, aquelas pessoas que podem estar desenvolvendo mais que um tipo de deficiência, seja uma deficiência física, uma deficiência auditiva, cognitiva. A gente tem números aí que vocês devem estar vendo na tela de vocês, relativo à questão de pessoas com deficiência aqui no Brasil de 2010. Então o número é muito grande. Quando a gente fala de 33 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência visual, você está embarcando desde baixa visão até uma pessoa cega. Depois pessoas com deficiência física, 13 milhões mais ou menos, auditiva 9 milhões e assim por diante. Fora algumas deficiências que são múltiplas. A gente não está nessa conta aquelas pessoas que acabam desenvolvendo isso depois de algum tipo de patologia ou acidente. Mas temos aqui um mercado de 60 milhões junto com o público 50 a mais, muito interessante, porque uma das coisas que as pessoas não percebem é que todos ficaremos com algum tipo de deficiência ao longo da vida. E quando a gente vai envelhecendo, isso fica muito mais claro. E esse público compra, esse público viaja, esse público trabalha. E a gente está tendo todo um movimento, inclusive, muito forte de diversas instituições e países com relação à valorização desse tipo de mão de obra, que a gente, infelizmente, fica preso ao etarismo. E é mais um dos tipos de preconceito, como capacitismo para pessoa com deficiência, como machismo, homofobia e assim por diante. A gente tem uma pesquisa que foi feita no Brasil que indica que menos que 1%, ou seja, 0,89% dos sites brasileiros têm algum tipo de acessibilidade. Vejam, não é uma acessibilidade total, não é uma acessibilidade, uma solução completa, é alguma acessibilidade. Então a gente tem um oceano azul de possibilidades para web designers, para empresas que forneçam tecnologias baseadas ou não em inteligência artificial, para que possam tornar a web mais acessível. É fundamental que haja um entendimento que o mercado ele é amplo e restrito e ele é repleto de oportunidades que podem ser monetizadas e podem ser ativadas pelos respectivos departamentos de marketing. E a gente nem entra na parte de compliance, a gente só está falando da parte de pragmatismo mesmo. Vamos lá? A gente atua em diversos segmentos, então você vai segmento educacional, financeiro, indústria, serviços, governo. E no mundo a gente já tem mais ou menos uns 10 mil clientes, no Brasil na faixa de 200, 250, eu teria que me atualizar, mas a coisa é escalar.
E é interessante quando você tem soluções que são escaláveis. E a gente brinca até que a indústria 4.0 é você conseguir fazer um costume, uma roupa sob medida, mas no preço de uma loja de varejo, como a C&A e outras que existem nos shoppings. Então a indústria 4.0 é aquele negócio de você tirar a garrafa da Heineken da gôndola e a Heineken já saber exatamente o que você está tirando, fazer com que saia um pedido para compra de tampinha, outro para tinta, insumos químicos para lavar as garrafas, a compra das próprias garrafas, os insumos para cerveja e assim por diante. Mas no final das contas, o que é a indústria 4.0? É você fazer o que se fazia antigamente com boticário, alfaiate, uma coisa sob medida para você. Então, terno que eu tenho 54, mas para mim 53,5 fica melhor. Legal. Eu vou pagar o mesmo preço que eu encontro numa loja de shopping, num grande varejista, mas eu vou fazer sob medida. Então, a indústria 4.0 traz esse tipo de conceito para a gente, integrando, através de automação, toda a cadeia. Quando você fala de acessibilidade, você tem que dar uma experiência para o usuário que vai no seu site, que vai na sua empresa, vai no seu portal, da mesma forma. Tem que ser uma experiência única. E aí, a EquaWeb ela tem esse papel fundamental, porque a equipe é uma empresa israelense, é uma empresa com uma equipe muito grande no Brasil, Lisboa, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente acaba tendo a questão da experiência do usuário muito em voga como ponto focal. Temos aqui alguns desafios que a gente coloca brevemente a respeito de compliance, a respeito de dificuldades com relação à mão de obra, ao investimento a ser feito, a questão da cultura organizacional. Lembremos que a gente tornar uma empresa digitalizada, ela necessariamente não tem a ver com você comprar tecnologias habilitadoras, mas sim você fazer uma transformação cultural, uma transformação organizacional, ou seja, treinar profundamente essas pessoas e conscientizá-las com relação a uma nova realidade, a uma nova tecnologia, a um novo modus de operação e de relacionamento com o cliente interno e externo. E para isso é fundamental a gente superar esses gaps. Como a gente basicamente trabalha aqui com um conceito de tracionar, escalar, mas ao mesmo tempo manter aquela questão tailor-made, aquela questão sob medida, muito à vista de todo mundo, a gente acaba tendo uma facilidade. A ferramenta ela tem no globo todo, ela é ofertada em 35 idiomas, mas o legal dessa ferramenta é que ela se adequa ao cliente. Então imagine que você entre numa ferramenta e você vai simplesmente falar qual é o seu perfil, se você tem baixa visão, se você tem TDAH, se você de repente tem algum déficit cognitivo, se você é deficiente auditivo não, mas visual, físico ou múltiplo, etc. E ela vai ajustar a navegabilidade para que você possa ter a melhor experiência possível como usuário. A gente tem aí essas até 31 funcionalidades. É uma solução na nuvem, então nós temos aí uma contingência muito boa, nós temos a questão de segurança que respeita a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos certificações de ISO que também asseguram isso, certificação também da própria ABNT, e isso acaba dando muita tranquilidade para quem contrata no sentido de ter a melhor ferramenta, com a melhor relação custo-benefício e que possa startar esse processo. Lembrando que a acessibilidade digital ela tem um poder muito de evangelizar, de mudar, de sensibilizar a cadeia C-Level. Quando você mexe num site de uma empresa, você basicamente está mexendo com pessoas. A pessoa jurídica é algo fictício, são pessoas físicas. Só que você tem que sensibilizar todas as pessoas que decidem que podem estar encampando isso. E quando você começa a mexer no site de uma organização, vamos mudar o site da nossa organização, vamos colocar alguma ferramenta. Isso é passado para o CEO, CFO, CTO, para o pessoal de sustentabilidade, ESG, para a gestão de pessoas, para o web designer, para o pessoal de TI. E a gente acaba tendo uma particularidade de conseguir entender e subir a pauta da inclusão da pessoa com deficiência. Então, para quem sofre com lei de cotas, quem sofre com acessibilidade arquitetônica e outras barreiras, você começa a ficar mais consciente de toda a organização. E para tanto que a gente trabalha muito fortemente com isso. A parte compliance, que é a última que eu acho que vale a pena de citar, que ele tem a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem a Lei do SAC, e a gente acaba atendendo essas leis de uma maneira muito ampla. E isso é muito legal. Mas no Brasil, a lei de cotas existe há 32 anos. E a gente gera mais de 1 milhão de vagas, 1.100.000, 1.200.000 vagas, e hoje nós não temos nem 700.000 vagas preenchidas.
Agora, em julho, nós fizemos 32 anos de lei de cotas. Então, a gente sabe que algumas leis elas têm uma certa dificuldade e a gente tem que entender isso, entender o momento daquela empresa e ver por onde começar. Na nossa opinião, a acessibilidade digital é a melhor forma de implementar um programa de diversidade e inclusão em todos os seus pilares, inclusive no pilar de pessoa com deficiência. Por quê? Porque você acaba tendo que ter uma implantação de algo que é muito parecido com um programa de inovação. Vai ter um MVP, vai ter aquele brainstorm, você vai ter que treinar o pessoal internamente, você vai ter que mudar tudo isso um pouquinho. Mas no final, você consegue facilitar todo o programa de diversidade, todo o programa de inovação, quando você começa pela comunicação inclusiva, pela comunicação acessível, por uma web mais acessível. A gente tem aí a questão de ESG, que as ativações que podem ser feitas pelas empresas no social e na parte de governance são imprescindíveis. E aí a gente não está falando de greenwash, a gente está falando realmente de ações efetivas e muito legais. E a questão de compliance. Então, a gente tem todos esses temas, basicamente, a gente tem algumas soluções, a gente tem as nossas soluções, algumas estratégias, mas basicamente é isso que a gente queria falar, né? Um pouquinho sobre a empresa que veio de Israel, que tem mais de 8 anos, tem mais de 10 mil clientes ativos no mundo. Essa é a nossa equipe, é uma equipe que vocês forem ver o LinkedIn de cada uma delas, a gente tem ex-vice-presidente de Embratel, ex-sócio da Accenture, você tem pessoas que trabalham com a inclusão de pessoa com deficiência há mais de 20 anos, pessoas que têm uma relevância na área de tecnologia da informação, etc. É uma equipe multidisciplinar, bem grande, com leque de opções e com uma senioridade muito ampla. Na verdade, uma das coisas que falam muito a respeito de diversidade e acessibilidade digital é que você tem que ter gente muito sênior, porque tem que navegar de cima para baixo e lateralmente, e isso é fundamental. A nossa equipe tem essa peculiaridade e que confere para a gente uma facilidade e uma navegabilidade boa frente aos nossos clientes, parceiros e sociedade em geral. Aqui nós temos a nossa embaixadora, André Schwartzman. Ela tem uma atuação muito forte na questão relacionada à inclusão da pessoa com deficiência, é uma top voice do LinkedIn. Temos o Thiago, o José, enfim, temos um grupo de conselheiros que nos ajuda a entender melhor o mercado, essas tendências macro e como a gente tem que se portar e principalmente por onde a gente tem que seguir. A gente preza muito em ouvir todo mundo e sempre beber da água e das fontes que realmente fazem a diferença e que tem vamos dizer assim, uma sensibilidade para fazer as coisas mais áridas acontecerem da forma mais simples. A gente tem um avatar, aqui a gente fala um pouquinho sobre algumas certificações que a gente tem. Mas falta pouco tempo e eu queria falar um pouquinho das perguntas, né, Antônio? Basicamente aqui estão as funcionalidades, a gente tem dicionário inclusive em inglês, temos até 31 funcionalidades. O que mais? Aqui é bem relevante, deixa eu afastar um pouquinho aqui para vocês verem. Uma coisa que é fundamental quando a gente fala de ESG são métricas. E a gente tem um relatório que a gente fala para o nosso cliente final quantas vezes cada funcionalidade foi clicada. Então imaginem, a gente não tem ideia do nosso público final. A partir do momento que você sabe quantas vezes foi clicado um determinado ícone, o seu Analytics, você consegue fazer um mix para ofertar uma experiência melhor para aquele cliente, para aquele parceiro e assim por diante. Essa ferramenta é uma ferramenta fantástica e teve clientes que quiseram inclusive só essa funcionalidade, porque já estavam com a ferramenta, mas quando eles viram isso, falaram, não, só isso para a gente seria maravilhoso, porque a gente consegue agora estrategicamente e taticamente definir um plano de ataque. Então, isso é um diferencial fantástico. A nossa ferramenta também tem uma peculiaridade, ela tem inteligência artificial embarcada que faz com que ela corrija o código-fonte, não no seu código-fonte, mas na nossa parte. E ela não tem nenhum tipo de delay ou deprecia a performance do site. Então nós temos e-commerces gigantescos que trabalham lá fora e no Brasil com a nossa ferramenta. Isso é muito legal, porque quando você começa a ter uma ferramenta que automatiza coisas que você humanamente não conseguiria, e principalmente correções que fogem, porque às vezes você vai fazer um site, mesmo um site acessível, e você consulta bibliotecas prontas. Essas bibliotecas foram concebidas fora
do WCAG. WCAG é o conjunto de regras que rege uma acessibilidade mais, uma web mais acessível, do grupo W3C, ou seja, os 3 Ws da web, eles definiram um guideline, um guia de boas práticas com relação à acessibilidade digital. E ali você tem essas correções automatizadas, que é muito legal. Mas, Antônio, acho que o nosso tempo já passou. Eu fico à disposição para a gente falar. Aqui é um pouquinho mais desse Analytics, que é um sucesso frente à nossa base de clientes. E muito importante, inclusive, para a questão pública. E alguns dos nossos clientes. Via Varejo, Motorola, Shell, Rock in Rio, esse festival do Town que está tendo agora, Banco Inter, enfim, Fiesp, Ciesp, aqui só alguns deles, mas basicamente a gente está atendendo uma gama muito grande de clientes, mas todos eles que já estão maduros para começar a fazer a inclusão e começar a trabalhar a equidade através da acessibilidade digital. E é esse ponto que a gente queria trazer para esse bate-papo, Antônio. Eu estou sem o ponto. Desculpe, mas nós temos perguntas aqui na plateia. Temos alguma pergunta? Não? Então, porque as perguntas também elas serão encaminhadas através da web. Quem tiver perguntas fará através do nosso aplicativo. E sendo assim, ou diretamente também nos seus contatos, senhor Fábio. Claro, por favor. A gente fica à disposição. Nós temos ainda mais 4 minutos. O senhor fica à vontade em fazer a sua propaganda dos seus contatos também, por favor. A Equalweb vocês podem acessar, equalweb.com.br, o nosso site. A gente tem uma equipe para poder atendê-los. A gente tem alguns cases bem interessantes de e-commerce que a gente começa às vezes pelo B2B, ou seja, pela plataforma de marketplace de uma grande marca, antes de ir para o B2C. E muitas pessoas com deficiência estão começando a ter renda e montar sua loja virtual graças à ferramenta estar, a plataforma de e-commerce de marketplace estar acessibilizada. Isso é muito legal. Outros cases que nós temos, além da parte compliance, que é óbvio, mas a questão relacionada a você monetizar. Você consegue mensurar quem visita o seu site, se tem algum tipo de deficiência, e a partir daí você consegue realmente trazer e fazer um trabalho mais específico. E traz métricas. Quando a gente fala de ESG, de inovação, a gente tem uma dificuldade muito grande em medir e determinar quais são as métricas para um programa de diversidade e inclusão, para um programa de ESG. A Equalweb ela traz isso de uma maneira muito tácita, muito simplificada, muito resumida e que confere à ferramenta a capacidade de poder estar ajudando a quem trabalha com ESG, que, obviamente, normalmente são executivos com muita experiência em outras áreas, ter as métricas, pelo menos a questão da comunicação acessível, de um site acessível, de quem visita, com a quantidade, que tipo de funcionalidade. Pessoas com baixa visão têm acessado muito a nossa plataforma, pessoas com deficiência física, pessoas que, de repente, têm a parte cognitiva, pessoas cegas, porque... Não sei se vocês sabem, a pessoa cega para navegar na internet, ela tem um software chamado leitor de tela. Você tem 2 básicos, muito difundidos, 3. Tem o JAWS, que é um pago, o NVDA, que é um open source, e o Virtual Vision, que o Bradesco já disponibilizou no passado, da Micropower. Essas 3 ferramentas, elas ajudam o cego a navegar, mas percebam, quando o cego vai numa figura, se não tem uma descrição alternativa daquela foto, daquele gráfico, ele só vai ler uma string ou pode passar sem perceber que tem alguma coisa ali. Mas basicamente ele vai ver que tem alguma figura. Só que se é um gráfico, vamos pegar um exemplo simples, a evolução do dólar nos últimos 4 anos. Você trabalha com importação e exportação e para você é fundamental saber isso. Você tem que ter atrás dessa figura, deste gráfico, estou dando um exemplo bem simples, mas você tem que ter a tabela que gerou aquele gráfico. Quando você coloca qualquer gráfico, qualquer figura, você tem que ter uma descrição alternativa de imagem. Quando você navega, às vezes tem um link que está para você lá como uma JPEG, que é para você cadastrar o seu currículo, para você falar diretamente com o pessoal de novos negócios, para falar com suprimentos. Qualquer que seja a informação, mas é uma JPEG, é uma figura. O leitor de tela não consegue ver aquilo. E muitas vezes o leitor de tela passa batido e não vê aquilo. A nossa ferramenta identifica isso, corrige e fala que ali tem um link. E dá uma nomeação temporária para ele.
além de modificar código-fonte que está com erro. Então, às vezes, você está navegando com tab e você, para chegar até o final da página, você tem que dar, sei lá, 55 tabs. A gente reorganiza o site dentro das melhores práticas do WCAG, de acessibilidade digital do mundo, de tal forma que a navegação seja fluida, rápida, amigável, friendly. Então isso é fundamental também para as pessoas. A gente pode ficar aqui falando diversas funcionalidades e benefícios que a gente acaba tendo para o usuário e para o cliente final. E o grande gargalo é, no mundo, você não consegue desenvolver isso no ritmo que a internet e as empresas crescem. E o melhor cartão de visitas sempre vão ser os sites. Porém, você não tem uma mão de obra qualificada, nem no Brasil, nem lá fora. É fundamental você trabalhar, ter alguém que possa melhorar o seu site, estruturalmente sim, mas é fundamental uma empresa que possa ser o seu braço direito para startar isso amanhã. A gente brinca que é um clique, não é em um clique. A gente tem um código-fonte que ele fica up, ele sobe, obviamente, em um clique. Mas você tem que fazer algumas intervenções manuais, que é a nossa equipe, seja do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, ou Lisboa, ou Israel, para que aquela ferramenta fique o mais aderente, ela consiga atingir a máxima amplitude em relação àquela tecnologia, àquele site. E isso é muito rápido. Quando eu falo muito rápido, é 2 dias. De um dia para o outro a gente faz esse tipo de coisa, mas a ferramenta subir com até 31 funcionalidades, realmente quando a gente fala em um clique, é um clique. Mas percebam, não existe uma bala de prata. Nós não somos essa bala de prata, mas de longe nós somos a melhor solução que existe hoje no mundo. Obviamente eu não conheço outra empresa. Assim que eu conhecer eu vou falar, temos concorrentes, mas por enquanto não temos. Obrigado.